Prezados amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 29 de janeiro de 2023, na nossa série O Estudo Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Em primeiro lugar, antes de fazermos o estudo da noite, quero de coração agradecer aos companheiros que participam conosco deste estudo lá no comecinho do Evangelho. Hoje já estamos no capítulo 11. Tem que se fazer aí uma menção muito carinhosa a todos aqueles que aos domingos trazem aí o seu estudo, o seu preparo, a sua dedicação, para levarem a todos vocês alguma coisa a mais a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a minha gratidão ao Marcos Cuba, aqui de Pindamonhangaba, a Daniela Amadei, aqui de Pindamonhangaba, ao nosso querido César Sátiro, do Canadá, ao nosso querido Marildo Brito, que é da cidade de Bauru, aqui no interior de São Paulo, e agradecer a nossa nova companheira que estará conosco a partir do mês de março, a Débora Rodrigues, que é da cidade de Bocaiúva, no interior de Minas Gerais. Ela que estará substituindo o nosso também colaborador, Mário Mazei, aqui de Ubatuba, que por problemas de ordem particular pediu para se afastar, pelo menos provisoriamente, desse nosso estudo aos domingos. Então, a vocês que estão participando, a você, Débora, que vai iniciar conosco, a você, Mário, que esteve conosco, só agradecimentos pela bondade, pelo carinho, pela dedicação e, principalmente, pela boa vontade de estarem conosco na transmissão desta série e no estudo do Evangelho. Muito obrigado, só tenho a agradecer, o Sérgio e aqueles que nos ajudam, pela bondade e pelo carinho de todos vocês. Então, hoje nós vamos adentrar ao capítulo 11. Nós já estamos nas instruções dos Espíritos, o capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. Hoje nós vamos abordar os itens 11 e 12. Os dois itens falam sobre o mesmo assunto, que é o egoísmo. O item 11 é uma mensagem de Emmanuel, mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier. E o item 12 é uma mensagem de Pascal. Então, nós vamos ler a mensagem individualmente e aí fazemos os nossos comentários. Então, repetindo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o egoísmo, que também é o item 11 das instruções dos Espíritos. Então, essa mensagem foi dada por Emmanuel em Paris no ano de 1861. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte,
o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, nesse primeiro parágrafo do nosso querido Emmanuel, a primeira coisa que nós vemos é ele citando de que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. E quando nós olhamos para a nossa humanidade, e não vamos falar especificamente deste momento em que estamos vivendo, mas se pegarmos a história da humanidade, os seus acontecimentos, principalmente aqueles mais negativos, aqueles mais dolorosos e tristes, todos eles foram realmente trabalhados, preparados e colocados em prática em função do egoísmo. O que mostra de uma maneira muito clara que já no ano de 1861, quando Emmanuel nos traz esta mensagem, o egoísmo já era algo muito dominante no coração e na vida da grande parte das almas aqui reencarnadas. E ele vai muito mais além, mostrando-nos que o Espiritismo, nos dias atuais, desde o momento da sua codificação até os dias de hoje, o Espiritismo ele traz uma responsabilidade enorme e muito significativa no sentido de nos oferecer ferramentas positivas e devidamente estruturadas para que possamos, em nós mesmos, em primeiro lugar, destruir este egoísmo. Porque a doutrina espírita nos traz, em toda a sua codificação, um cabedal maravilhoso de ensinamentos, não só morais, mas filosóficos e científicos, que nos proporcionam entender, compreender e trabalhar para se colocar em prática o conhecimento de si mesmo, a sua autoiluminação e, consequentemente, a destruição do egoísmo. E ele nos pede algumas coisas que são muito significativas, falando que todos nós, os crentes, devemos apontar as nossas armas e dirigir as nossas forças e termos muita coragem. E ele volta a repetir: digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Ora, talvez a grande dificuldade que nós normalmente encontramos no decorrer da nossa existência é a coragem de enfrentarmos a nós mesmos. Enfrentamos as situações difíceis da vida, enfrentamos as pessoas complicadas do dia a dia da vida, enfrentamos os desafios familiares, profissionais, e muitas vezes não temos a devida coragem de enfrentarmos a nós mesmos. As nossas deficiências, as nossas quedas, os nossos erros, as nossas perturbações interiores, porque estamos no contexto do mundo. E por estarmos no contexto do mundo, automaticamente estamos também à mercê de tudo aquilo que o mundo nos oferece. Então, quando Emmanuel fala que precisamos ter muita coragem, é porque temos que ter mesmo muita coragem. E a coragem, ela nos pede determinadas renúncias, determinadas mudanças, determinadas transformações interiores em nós mesmos. Renunciar, mudar, transformar, abdicar dos enormes prazeres que a vida material nos oferece, é, sem sombra de dúvidas, um trabalho de muita coragem. Porque nós, muitas vezes, não conseguimos decifrar de uma maneira clara e objetiva a simplicidade da vida. De que maneira devemos agir simplesmente para que essa coragem se fortaleça dentro de nós e, consequentemente, passemos a destruir o egoísmo.
certeza absoluta que Emmanuel não nos está solicitando a renúncia de todos os benefícios que a vida material nos oferece. Porque os benefícios que a vida material nos oferece, eles são determinados por Deus, pela lei universal de Deus, para que possamos progredir, para que possamos crescer. As melhorias que nos são colocadas no dia a dia da vida, as descobertas, elas são um facilitador do nosso dia a dia. O que nós não podemos é nos acomodarmos mediante esses facilitadores. Entender que eles vêm até nós para facilitar a nossa vida, para dar mais tranquilidade à nossa vida e, consequentemente, para que possamos ter mais tempo a nos dedicar a nós próprios e, com isso, iluminarmos-nos interiormente, destruindo, como ele mesmo diz, a grande chaga da humanidade, que é o espiritismo. Desculpem, o egoísmo. A grande chaga da humanidade, que é o egoísmo, e não o espiritismo. Então, vejam que ele ainda, nesse primeiro parágrafo, ele nos dá uma dica de como podemos iniciar esse trabalho. Através da caridade. Por mais simples que ela seja, por mais insignificante aos nossos olhos, o trabalho caritativo em favor do próximo é a maneira mais prática e mais objetiva de começarmos a trabalhar o egoísmo dentro de nós. Porque, na realidade, quando estamos exercendo a caridade, em primeiro lugar, estamos exercendo para nós próprios, mudando padrões, mudando pensamentos, sentimentos, posturas. Em segundo, estamos fazendo para o próximo, oferecendo a ele a oportunidade de um alimento melhor, de uma roupa melhor, de uma postura melhor, de um pensamento mais aberto, de um sentimento mais amoroso, de um cuidado maior e especial para consigo mesmo, para com o seu corpo. E olha que nós não estamos aqui falando em processos reencarnatórios, estamos apenas falando em posturas do nosso dia a dia da vida. Porque passamos a nos colocar no lugar daquele a quem estamos ajudando. Tentar compreender a sua fragilidade, a sua dor, a sua tristeza, aquele momento que muitas vezes para ele pode ser até um momento de humilhação, tendo que estar subjugado à bondade, à caridade e à vontade dos outros. Como é que eu me sentiria estando muitas vezes à beira de uma calçada, de uma avenida, de uma rua qualquer, esperando que alguém me oferecesse algo para que eu pudesse matar a minha fome, agasalhar o meu corpo ou ter um calçado para pôr nos pés? Então, quando Emmanuel fala da caridade, ele está falando para nós nos colocarmos no lugar do outro para que o nosso egoísmo seja anulado, para que a nossa postura seja modificada. Eu posso ter as coisas, mas eu não preciso tê-las em abundância. Eu posso repartir com o outro. E ele continua no segundo parágrafo. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, e o outro lava as mãos, dizendo:
que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Ninguém melhor do que Emmanuel para falar de Jesus e para falar de Pôncio Pilatos. Para aqueles que tiveram a oportunidade de ler o livro há 2000 anos, Psicografia do Chico, editado pelo próprio Emmanuel, quando ele, Emmanuel, na figura reencarnatória de Públio Lentulus, o senador, teve a oportunidade de vivenciar junto a Jesus aquele instante. E aí, nesta mensagem, 1861, anos depois daquele instante, um pouco mais, um pouco mais, é claro, ele vem falar de Jesus. Jesus, o justo, como ele coloca aqui, que percorreu, através da sua humildade, da sua simplicidade e do seu verdadeiro exemplo de caridade, percorreu as santas estações do seu martírio, sem reclamar, sem fazer qualquer desafio a quem quer que fosse. Enquanto que Pôncio Pilatos, mesmo dizendo: que me importa? Animou-se a dizer ele mesmo aos judeus: este homem é justo. Por que o quereis crucificar? E mesmo assim, deixa que o crucifique. Então vejam como que a espiritualidade, ela faz todo um trabalho para que os espíritos e as almas encarnadas, elas possam, neste conjunto de situações, realizarem as suas tarefas de evolução e de progresso. Ao mesmo tempo que Pôncio Pilatos via em Jesus um homem justo, porque nada tinha feito de errado contra quem quer que seja, muito menos contra o império, apesar de ser uma ameaça, principalmente para o Sinédrio, em função das questões religiosas, ele mesmo assim lava as mãos e diz: que me importa? Vocês estão escolhendo. Enquanto que Jesus, calado, aceita de bom grado e de uma maneira caritativa e de uma maneira exemplar o seu suplício até o instante da crucificação. Então, de um lado, nós vemos o verdadeiro e elevado egoísmo, e do outro lado, a verdadeira caridade e humildade. Hoje, felizmente, mediante a evolução do nosso planeta e a evolução que todos nós gradativamente vamos conseguindo, talvez não venhamos a ter que passar por situações como esta, apesar de ainda encontrarmos inúmeras barbaridades que acontecem no mundo afora. Mas a grande maioria das almas encarnadas no planeta não mais precisam vivenciar estes momentos tenebrosos que a humanidade já vivenciou. A cultura, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento religioso, o desenvolvimento espiritual, o conhecimento da vida após a morte, o conhecimento da espiritualidade nos proporcionam opções inúmeras para que possamos entender e compreender o egoísmo e a humildade. E trabalhar dentro de nós, como ele mesmo coloca aqui, para que gradativamente
possamos modificar os padrões cotidianos da nossa vida. Quantas vezes no dia a dia da vida, se nós formos aqui fazer um paralelo, quantas vezes no dia a dia da vida nós nos comportamos como Pôncio Pilatos, quando mediante determinadas situações, quando mediante determinadas pessoas, nós lavamos as mãos. Que me importa? Isso não é comigo, não é um problema meu, isso é um problema do município, do estado, do governo federal. Isso é uma responsabilidade das instituições que cuidam desse setor ou dessas pessoas. Nós agimos desta maneira. Nas coisas mais insignificativas que possamos aqui citar, como, por exemplo, nesta época de verão em que estamos vivendo, quando vamos para uma praia e não temos a humildade de muitas vezes recolher o lixo que ali amontoamos e jogar num cesto de lixo, para que aquilo não invada o mar e prejudique o mar, como também os peixes e toda a cadeia de seres vivos que ali habitam. Uma banalidade? Realmente uma banalidade, mas é a postura de Pôncio Pilatos. Lavamos as mãos. Que me importa? Porque eu vou fazer se tem o fulano que faz? Se tem o fulano que varre, limpa, recolhe e dá cabo nisso tudo? Mesmo 2023 anos pós Jesus Cristo, nós ainda vivenciamos de uma maneira muito grande o egoísmo na nossa vida diária. É que o dia a dia é tão corrido, o dia a dia é tão intempestivo muitas vezes, que não nos damos conta, não percebemos. E aí, por outro lado, quando que nós, muitas vezes, agimos como Jesus, na simplicidade, na humildade? E estamos falando de uma simplicidade e de uma humildade verdadeira, aquilo que já faz parte de mim, espírito, e não aquela que é criada ficticiamente, simplesmente para aparentar algo que ainda não vivo cotidianamente na minha vida. Por isso que Kardec, lá em Obras Póstumas, na Gênese, nos fala destes finais de tempo, nestes finais de ciclos que estamos vivendo, mostrando para nós o quê? Que agora é a hora derradeira. Ou é ou não é. Ou somos ou não somos. Não existe mais o meio termo. Não vai haver mais espaço para o meio termo. Ou nós destruímos o nosso egoísmo e anexamos em nós a humildade, ou então continuaremos sofrendo. E aí ele termina dizendo: é a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal.
a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na sua escala de mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar a sua veste viril para o que cumpre que primeiramente o espelai. Erramos, vamos lá. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que, primeiramente, o expilais dos vossos corações. Então, um item que está no parágrafo anterior, que me passou, ele fala para nós que o, o egoísmo é filho do orgulho. Está lá no primeiro parágrafo, eu esqueci de comentar. Tá? Então, o egoísmo, segundo Emmanuel, é filho do orgulho. E nesse último parágrafo, ele nos fala do antagonismo existente entre a caridade e o egoísmo, que invade o nosso coração e faz com que nós nos distanciemos do verdadeiro cristianismo. Ele cita, inclusive, que o cristianismo não consegue exercer de maneira verdadeira o seu papel justamente por essa questão. E é claro que aqui, não falando nada mal com relação a segmento religioso nenhum, mas em todos os segmentos religiosos existentes no nosso planeta, segmentos religiosos, né, que chamamos de religião e que nos conduzem a Deus, o que nós vemos? Um verdadeiro antagonismo entre o egoísmo, filho do orgulho, e a caridade. E com isso, as religiões, os segmentos religiosos e uma grande parte daqueles que os administram não avançam muitas vezes, e os seus adeptos da mesma forma. Porque, na realidade, aquele exemplo que deveria ser dado, ele não chega até aqueles que seguem aquele caminho. E aí o antagonismo prevalece entre a caridade e o egoísmo. E com isso, a humanidade deixa de cumprir o seu papel, deixa de cumprir a sua tarefa principal, que é tirar do próprio planeta essa chaga terrível chamada de egoísmo. Somente no instante em que nós verdadeiramente assumirmos a nossa postura, e ele fala aqui, cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem. Olha a vantagem que nós estamos tendo neste momento. Novos apóstolos da fé e que nós somos esclarecidos pelos espíritos superiores. O que cabe a nós? O encargo e o dever de extirpar este mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Nós temos o encargo e o dever. E como é que nós vamos fazer isso? Exercendo a caridade. Porque ao exercer a caridade, aprendemos a ser mais humildes e, consequentemente, vamos abafando
o egoísmo na nossa vida. E com isso, o planeta ele terá a possibilidade de uma maneira mais branda e de uma maneira mais equilibrada a subir de posto de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. É tempo de a humanidade envergar a sua veste viril. Todas as mensagens que existem no Evangelho, elas são maravilhosas, muito maravilhosas. Mas essa mensagem sobre o egoísmo, dada pelo próprio Emmanuel, ela me chama muito a atenção, porque quem leu o livro há 2000 anos e observou ali a postura de Emmanuel naquela encarnação, pôde observar de uma maneira muito clara o grande egoísmo que fazia parte da sua personalidade. O encontro com Jesus, a renúncia perante a modificação que Jesus lhe propõe, os fatos ocorridos com a sua esposa e a morte difícil e dolorosa que teve. E hoje nós vemos este benfeitor, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, trazendo mensagens que retratam a sua mudança. Um espírito que depois, em outras encarnações posteriores àquela do senador Públio Lentulus, ao tempo de Jesus, fez com que ele se modificasse integralmente, apagando nele próprio o grande egoísmo que marcou a sua vida, que marcou o seu coração naquele instante, para se tornar este espírito de alta envergadura espiritual, moral, que fala com muita propriedade em todos os seus textos e mensagens a respeito do cristianismo, a respeito da humanidade, a respeito do planeta, a respeito da doutrina espírita e principalmente a respeito de Jesus. E hoje, quando falamos de Emmanuel, e também, é claro, de outros grandes benfeitores espirituais que se manifestam, estamos falando de humildade, estamos falando de caridade. Onde não há mais a presença dessa chaga na intimidade desses espíritos. Porque quando Emmanuel nos pede que aniquilemos esta chaga, é aniquilá-la não da vida atual que nós estamos vivendo, mas aniquilar de mim, espírito, para que também nas próximas encarnações essa chaga não venha fazer parte do meu roteiro encarnatório. Então, esta é uma mensagem de Emmanuel em Paris, no ano de 1861, é o item 11 das Instruções dos Espíritos, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E agora nós temos o item 12, que é uma mensagem de Pascal, também referente ao egoísmo. E ele diz assim: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. A rigidez mata os bons sentimentos.
O Cristo jamais se excusava. Não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera, como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Então, nesse primeiro ponto, a primeira coisa que ele toca em nós, através do seu texto, é a questão do amor. Se nós nos amássemos mais, se nós nos olhássemos de forma diferente, com certeza praticaríamos mais caridade. E, consequentemente, seríamos mais humildes. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós tiremos de nós, como ele mesmo diz, essa pedra, essa couraça que existe no nosso coração, nos nossos sentimentos. Exercer a caridade sem buscar recompensa, exercer a caridade sem buscar retorno, fazer por amor, fazer por gosto, fazer porque aquilo nos dá prazer, fazer para entender, para compreender que aquilo que fiz beneficiou uma outra pessoa. E hoje ela está realizada, ela está feliz, ela já não está mais sofrendo. É o amor colocado em prática no dia a dia da nossa vida. Ele pega o exemplo do Cristo, quando ele diz que o Cristo, mediante os percalços e as dificuldades do seu caminho, nunca se excusava, nunca repelia ninguém da sua frente, fosse quem fosse. Ao mesmo tempo que ele socorria a mulher adúltera, ele também socorria o criminoso. E nunca se importou se a sua reputação seria manchada por causa disso. Porque o egoísmo não estava em pauta. O que estava em pauta era a caridade, era a humildade, através do exemplo. E Jesus o fazia por amor ao próximo. Como que uma pessoa vai ter egoísmo dentro dela agindo dessa forma? Me desculpem a sinceridade e a verdade, mas vemos isso muitas vezes num trabalho de casa espírita. Vou dar um exemplo prático disso. Às vezes convidamos um grande companheiro para que faça uma palestra lá na casa espírita. Ele fala muito bem, fala muito bonito, é famoso, é importante. E ao término da palestra,
aquela mesma pessoa, tão inteligente, tão importante, não tem tempo para ouvir as supostas balelas que pessoas simples do cotidiano da vida vão conversar com ela. A pessoa se coloca numa posição tão superior de capacidade, de inteligência, de conhecimento, que não tem tempo, não tem disposição, não tem boa vontade de acolher as chamadas bobagens de uma alma encarnada, simples e humilde, que muitas vezes está sofrendo por causa daquelas bobagens. Orgulho, egoísmo e muitas vezes a falta de uma caridade ainda maior, de uma humildade ainda maior. Ele continua dizendo: começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa, no seu reino, o joio do trigo. Faça o bem indistintamente. Seja você o exemplo. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar. Não se preocupe com o que as pessoas digam. Não se preocupe com o julgamento dos outros. Preocupe-se você em fazer a sua parte, bem feita. Se o outro ainda está envolvido em muito egoísmo, a responsabilidade é dele. Se você já está trabalhando para matar em si o egoísmo e se tornar uma pessoa mais caridosa, mais humilde, faça-o com alegria e com felicidade. E não se preocupe com nada e com ninguém. E ele termina: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calçarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Olha esse último parágrafo. Parece que esse espírito Pascal, que deu essa mensagem lá em Sens, no ano de 1862, parece que ele está vivendo aqui agora, nesse instante conosco, em 2023. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calçarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito.
que nós estamos vivendo hoje no mundo? O que nós estamos vivendo hoje no nosso país? Se não o retrato claro desta pequena parte desta mensagem de Pascal. Egoísmo, negação da caridade. A sociedade não tem paz, não tem descanso, não temos segurança. O orgulho e o egoísmo vive reinante no coração da grande maioria das pessoas que estão aí. Vivemos correndo desesperadamente para nos salvarmos e atropelamos de todas as formas a tudo que a vida nos apresenta, inclusive os laços da família. Simplesmente para podermos calçar nos nossos pés santas afeições simbólicas que a vida, através do egoísmo e do orgulho, nos oferecem cotidianamente. Pensemos com carinho. Pensemos com carinho. E que Jesus ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que façamos primeiramente em nós a mudança que nos cabe. Nós somos o exemplo em todos os instantes da vida. E eu termino com o segundo parágrafo de Pascal. É como se eu pegasse o segundo parágrafo e o transformasse em quarto, com a permissão desse espírito amigo. Quando ele diz: começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. E eu completo ainda um pouco mais, lembrando as palavras de Emmanuel, próprio Chico. Tudo passa nessa vida e também tudo isso vai passar. E que nós possamos fazer a modificação em nós, pelo amor, pela caridade, e não pela dor e nem pelo sofrimento. Então fica aí o nosso estudo desta noite, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, nas instruções dos Espíritos, o item 11 e 12, que tem como subtítulo O Egoísmo. No item 11, uma mensagem de Emmanuel em Paris no ano de 1861. E o item 12, uma mensagem de Pascal em Sens no ano de 1862. Quero deixar aqui mais uma vez o meu forte abraço a todos vocês que nos ajudam, que nos apoiam, que incentivam-nos a continuar o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Ajude-nos na divulgação do canal, inscreva-se, divulgue os trabalhos e toda a programação que realizamos pelo YouTube, a nossa programação pela rádio, a Web Rádio Espiritismo e Vida, da qual você pode baixar lá o aplicativo no Google Play, e ali no celular você vai ter toda a programação da rádio,
durante o dia, as músicas, os cursos, as palestras, as mensagens. Tem também a programação do canal do YouTube ali na rádio. Enfim, uma maneira de você poder, naqueles momentos de paz e tranquilidade, quando está sozinho, curtir alguma coisa diferente através das ondas do rádio. Desejo a você uma boa noite de descanso, um bom final de domingo. Rogo a Jesus que lhe dê muita saúde, muita alegria, muita paz, muito amor, muita felicidade. Que você não desista nunca, jamais. Que mantenha a sua fé, mantenha a sua confiança em Jesus e nos benfeitores espirituais. Que trabalhe em você o seu egoísmo e que imponha a você mesmo o exercício da caridade para a aquisição da humildade, que é tão importante para todos nós. Que a sua semana seja abençoada, rica de realizações, de paz e felicidade. Uma boa noite e acompanhe a nossa programação durante toda a semana que se inicia. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um forte abraço e até a próxima.